Olá, meninos! Na nossa aula de hoje vamos estudar sobre presente de subjuntivo, los verbos irregulares, certo? Nós vamos dar continuação ao conteúdo que vocês começaram a estudar no mês de junho, sobre presente de subjuntivo. Vou primeiro dar uma pequena revisada nos verbos irregulares e na próxima aula eu continuo para terminar, certo? Esse modo verbal. E logo após a gente terminar esse conteúdo, aí já iremos fazer a nossa prova, finalzinho do mês. E esse conteúdo ele se encontra lá na página 63 do livro didático que vocês têm acesso em casa. Aprenderás la conjugación de algunos verbos irregulares. Verbos com diptongação em la raiz. Verbos com ditongação na raiz, ou seja, no radical. Qual é o radical? Você tirando o infinitivo AR, ER ou IR, vai ficar o radical. Por exemplo, no verbo pensar. O radical do verbo pensar é pens, certo? Vai haver uma ditongação. O que é ditongação? A junção de duas vogais, nesse caso, vogal I, E. O verbo pensar vai haver a ditongação na vogal E do radical, ficando piens, certo? Verbo querer vai ficar quier. Verbo entender, entiende. Discernir, discerne. Certo? Verbo adquirir, verbos com vogal I, a ditongação também é a mesma, coloca o IE, adquire. Verbos com vogal O, lá O, em la raiz, no radical, troca O por, houve um erro de digitação, por UE, não é eu não, certo? Ficando assim, sueño, vuelve, muer. Mesmo caso acontece com os verbos conjugados, verbos com o radical U, vai trocar U por UE. Houve também um errinho de digitação. Observem agora a questão da tabela. Vamos observar. No verbo pensar, ficando assim, verbos com infinitivo AR, as terminações são E, ES, E, EMOS, EIS e EN. E os verbos com infinitivo ER, E e IR, a terminação para conjugá-los vai ser a, as, a, amos, as e an, certo? Não esqueçam que em vosotros sempre será acentuado a vogal e a vogal A. Outra coisa, no caso, o verbo pensar, querer, adquirir, esses verbos que eu passei para vocês, em nosotros e em vosotros, não há ditongação, certo? Não vai ocorrer essa ditongação, trocar E por IE, O por UE, I por IE, U por UE, certo? Vai permanecer o pens, ficando assim, ó. Yo piense, trocou E por IE, tu pienses, él, ella, usted piense, nosotros, nosotras pensemos, vosotros, vosotras penseis e ellos, ellas, ustedes piensem, certo? Mesma coisa acontece com o verbo querer. Yo quiera, tu quieras, él, ella, usted quiera, nosotros, nosotras queramos, não ocorreu a ditongação, porque em nosotros e em vosotros não há essa mudança, certo? Vosotros, vosotras querais. E ellos, ellas, ustedes quieran. Aqui eu acredito que já deu para vocês entenderem um pouquinho. Vamos lá para o verbo sonhar. Yo sueñe, trocou o por ue. Tu sueñes, él, ella, usted sueñe. Nosotros, nosotras. Observem, ó, não houve mudança. Sonhemos. Vosotros, vosotras sonheis, ellos, ellas, ustedes sueñem. Mesma coisa acontece com verbos
volver e rugar. Yo vuelva, tú vuelvas, ella, usted vuelva. Nosotros, nosotras volvamos, ó, não houve mudança. Vosotros, vosotras volvais. Ellos, ellas, ustedes vuelvan. Mesma coisa acontece com o verbo rugar. Observe agora que no verbo rugar, quando vamos conjugar ele, antes da terminação que utiliza no verbo do presente, em verbos no presente do subjuntivo, houve a colocação da vogal U após la re, após a letra G, ficando assim, ó, yo juegue, tú juegues, él, ella, usted juegue, nosotros, nosotras ruguemos, não houve mudança, vosotros, vosotras rugueis e ellos, ellas, ustedes jueguen. Outro caso de irregularidade é la vocal E de la primera y de la segunda persona del plural nosotros y vosotros, de los verbos terminados en IR, afectadas por el cambio E, o câmbio de E por IE, se conviertem em I. O que quer dizer isso? A vogal E da primeira e da segunda pessoa, ou seja, de nosotros e vosotras, certo? Nesses verbos convertir, divertir, conferir e preferir, em nosotros e em nosotras, vosotros e vosotras, eles vão converter E por I. Vamos ver o caso, ó. A primeira pessoa vai converter a vogal E por IE, ficando yo convierta. Segunda pessoa, tu conviertas. Él, ellos, te convierta. Certo? Nesse caso aqui, houve o câmbio, a mudança do E por IE. E em nosotros e vosotros, houve o câmbio de E por I. Era convertir, ficou nosotros convirtamos. Era convertir, ficando vosotros convirtais. E no caso de ellos, ellas, ustedes, acontece o câmbio de E por IE. Ficando assim, ellos, ellas, ustedes, convirtam. Mesma coisa acontece com os outros verbos. Verbo conferir, preferir e divertir, certo? Vocês podem acompanhar no livro. Também existem aqueles verbos com câmbios vocálicos, ou seja, muda as vogais, muda E por I. Nesse caso, nós temos os exemplos do verbo pedir, repetir e servir. Trocou, trocou, no caso, o verbo pedir. O radical do verbo pedir é ped. Trocou o E por I, ficando yo pida, tu pidas, ellos te pidan, nosotros pidamos, vosotros pidais, ellos, ellas, ustedes pidam. Nesse caso, acontece essa mudança em todas as pessoas, tá? Até mesmo em nosotros e em vosotros acontece a mudança. Sempre quando vocês forem responder às atividades, é bom vocês atentarem a isso. O verbo repetir, o que é que acontece? O verbo repetir, nós temos duas vogais E, não é isso? Né? Repetir. Sendo assim que o radical é repete. E aí, vocês podem perguntar, professora, qual é a vogal que eu vou mudar? Quando tem um caso dessa forma, você sempre vai mudar a segunda vogal, certo? Você vai mudar a vogal após o P, trocar E por I. Ficando yo repita, tu repitas, ellos te repita, nosotros, nosotras repitamos, vosotras, vosotras repitais e ellos, ellas, ustedes repitam. Mesma coisa acontece com o verbo servir. Cambia lá E, né, do radical serbo, ficando sirvo. Aí acrescenta as terminações. Yo sirba, sirbas, sirbas, sirbamos, sirbais e sirban. Certo? Espero que vocês estão entendendo. Qualquer coisa vocês podem estar tirando as dúvidas. E para continuar, lá na página 74, tem o seguinte.
Nós temos verbos com irregularidades próprias, certo? Quais são esses verbos? Verbo ir, verbo saber, caber, ser, estar e descer. No livro de vocês, e assim também como aqui nessa tabela, eu coloquei na tabela aqui, faltando, do jeito que está lá no livro. O que é que acontece? Vocês vão completar essa tabela da questão 6 e vão me enviar, tá bom? Ou então vocês podem completar e pode tirar dúvidas se vocês não conseguirem responder. Por exemplo, aqui, ó, nós temos as irregularidades próprias. O verbo ir vai ficar baia, yo baia, tu baias, ellos te baia, nosotros, nosotras baiamos, vosotros, vosotras baiais, ellos, ustedes baiam. Verbo saber, yo sepa, tu sepas, ellos te sepa, nosotros sepamos, vosotras sepais, ellos, ustedes sepam. E aqui no verbo caber, observem que já está faltando, né? Está faltando a conjugação da primeira pessoa, yo, e da terceira persona, ellos, te. Então, como é que vocês vão saber? Como é que vocês vão saber como vai completar, né? Isso é só observar a conjugação das demais. Vamos lá. Na segunda pessoa, tu, vos, está conjugado quepas. Sabendo que a terminação desse verbo, da conjugação desse verbo no presente desse subjuntivo é as, então, consequentemente, o radical é quep. Aí vocês já vão saber como vai conjugar jo, né? Coloco o radical quep mais a terminação usada para jo, assim como também em ellos, te. Em nosotros vai ficar quepamos, em vosotros quepais e em ellos, ustedes quepan. Mesma coisa acontece com o verbo ser, estar e descer. Vocês vão completar os que estão faltando aí, ó. Yo haga, ellos te hagan, nosotros hagamos, vosotros hagais, ellos, ustedes hagan. Observem que o radical vai ser ag. Aí vocês só vão acrescentar a terminação de tu. Verbo estar, yo esté, tu estés, nosotros estemos, vosotros esteis. Esse caso aqui está diferente porque todos, com exceção em nosotros, levam acento, tá? E o radical vai ser este. Verbo decir, yo diga, tu digas, ellos te diga, nosotros digamos e vosotros, vosotras digais, faltando apenas a conjugação de ellos, ustedes, que é isso que vocês vão fazer hoje, certo? Então, meninos, é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que eu quiser passar para vocês. Qualquer coisa, estou à disposição de cada um, viu? Um grande abraço a todos.